Harry Danger, o filme, é a tão aguardada adaptação cinematográfica da popular série da Nickelodeon Harry Danger, que conquistou milhões de fãs ao longo dos anos com sua mistura de humor, ação e aventura. E o longa acompanha Harry Hart, que é um adolescente que após anos sendo parceiro do Capitão Man, ele basicamente assume sua identidade como Kid Danger e precisa enfrentar desafios ainda maiores. E agora ele enfrenta novas ameaças que não colocam em risco apenas sua vida, mas também a segurança de sua cidade e as pessoas que ele ama. E com um roteiro envolvente, o filme apresenta reviravoltas muito emocionantes, com cenas de ação intensas e humor característico da série, garantindo que tanto os fãs antigos quanto os novos espectadores assistindo esse filme se divirtam, além de trazer de volta vários personagens icônicos. E a história também introduz novos aliados e vilões que expandem esse universo da franquia, tornando a trama ainda mais dinâmica, com efeitos visuais impressionantes e uma narrativa cativante. E o filme mantém o espírito da série enquanto leva a história para um outro patamar, proporcionando uma experiência cinematográfica cheia de aventura, ação e emoção. E o filme foi dirigido por Joey Menendez, cineasta com vasta experiência em produções voltadas para o público jovem, garantindo que a adaptação cinematográfica mantém a essência da série original. E Menendez, conhecido por seu trabalho em filmes e programas familiares, criou sua habilidade para capturar a energia e o tom da série para o grande projeto. E o roteiro foi escrito por Jake Farrell e Christopher Nowak, que são os roteiristas da série original, assegurando que o filme preservasse o estilo e o humor que os fãs tanto apreciam. E a colaboração entre essa talentosa equipe criativa resultou em um filme fiel ao universo da série, ao mesmo tempo que traz novas perspectivas e experiências para o público, lançados diretamente na Nickelodeon e na plataforma de streaming Paramount Plus. E esse filme foi pensado para agradar tanto os fãs de longa data até os novos espectadores, oferecendo uma experiência cinematográfica autêntica e divertida. E Harry Hart, conhecido agora como Kid Danger, deixou para criar sua vida agitada em Swellville e se estabeleceu como herói principal da cidade de Dystopia, após anos de aventuras intensas ao lado de Capitão Man. E o Harry se viu em uma nova realidade, onde sua identidade secreta se tornou um símbolo de força e esperança para a cidade. E em Dystopia, ele é amplamente reconhecido e admirado pela população, o que lhe trouxe fama e o reconhecimento. E, no entanto, ele logo percebe que a fama tem um preço muito maior do que ele imaginava, com a pressão para sempre ser o herói perfeito, disponível e pronto para salvar o dia a qualquer momento. E isso começa a afetar sua saúde emocional e mental, e ele começa a se sentir sobrecarregado pelas expectativas de todos ao seu redor, o que lhe impede de ter uma vida normal ou levar um tempo para si mesmo. E a constante vigilância e o desejo de todos de vê-lo sempre em ação o torna a vida de Harry cada vez mais difícil de suportar. Além disso, ele começa a se questionar se em algum momento ele vai conseguir recuperar sua identidade pessoal novamente e ser apenas um adolescente comum de novo, sem as responsabilidades que vêm junto com a fama e a vida de herói. E a situação piora quando uma fã dedicada chamada Missy Martin começa a se aproximar de Harry, e de começo ela só parece uma fã comum, mas com o tempo sua obsessão pelo Kid Danger cresce de maneira alarmante, e Missy começa a investigar a vida de Harry de forma cada vez mais intrusiva, indo além do que seria considerado normal para uma fã, e ela passa a descobrir segredos sobre sua identidade secreta, colocando ele em uma situação extremamente arriscada com o risco da sua identidade ser revelada. E essa obsessão de Missy vira o mundo de Harry de cabeça para baixo, porque ele agora se vê preso na sua necessidade de proteger sua vida pessoal e salvar a cidade. E a presença de Missy traz à tona novos desafios para o Harry, que ele precisa lidar com a crescente pressão da fama e os dilemas sobre a sua identidade, e que o fato que ele não pode viver mais com a vida que ele deseja, mas com a vida que todos esperam. Além disso, a cidade de Dystopia continua a exigir sua presença, com vilões e ameaças surgindo a todos os momentos, o que só aumenta a tensão em sua vida já agitada. E Harry começa a perceber que ser um herói vai muito mais além de combater vilões e proteger sua cidade. E ele precisa enfrentar questões mais complexas além do impacto emocional da fama, o sacrifício da sua privacidade e o dilema de proteger sua identidade secreta intacta. E à medida de que Missy se aproxima cada vez mais de sua vida, faz com que ele precise tomar decisões mais difíceis, que envolvem não só enfrentar ameaças externas, mas também lidar com as dificuldades internas que surgem com a fama e a constante pressão de ser perfeito. E a trama segue Harry em sua jornada de autodescoberta, onde ele aprende que ser um herói de verdade não é só apenas derrotar vilões e salvar pessoas, mas também lidar com as complicações pessoais e emocionais que surgem quando se vive sob os olhos do mundo. E ele precisa equilibrar sua vida de herói com a necessidade de ser um adolescente normal, enquanto enfrenta desafios que vêm com o peso de sua popularidade e a exigência de ser uma figura pública. E à medida em que novos vilões e aventuras surgem, Harry se vê confrontado não apenas com a responsabilidade de salvar a cidade, mas também com a difícil tarefa de lidar com a fama e o preço de ser um herói. Jason Norman retorna ao papel que consagrou o protagonista em Harry Danger, o filme, e retorna como Harry Hart.
Heart, que agora é conhecido como Kid Danger, que se tornou um herói respeitado na cidade de Dystopia. E depois de anos interpretando o personagem na série original da Nickelodeon, Jason Norman volta para essa nova aventura, trazendo toda essa energia. Sua ação promete explorar não apenas uma ação e uma comédia que marcaram a série, mas também o lado mais maduro do personagem, lidando com os desafios da fama e do heroísmo. E além disso, o filme conta com o retorno de outros membros da série original, garantindo uma conexão nostálgica para os fãs da série. E Sean Ryan Fox volta como Jasper Dunlop, que é o melhor amigo do Harry, sempre trazendo sua personalidade engraçada e suas ideias inusitadas, e que muitas vezes gera situações cômicas inesperadas. E Ella Anderson também retorna como Piper Hart, que é a irmã mais nova de Harry, cuja inteligência afiada e personalidade forte continuam a adicionar mais momentos hilários à história. E a presença de Piper começa a trazer dinâmicas ainda mais divertidas, algo que foi uma marca registrada na série. Uma das novidades do elenco é Glee Dango, que interpreta Missy Martin no filme, que é uma fã extremamente dedicada ao Kid Danger, que acaba mudando o curso da vida de Harry de maneira imprevisível, e sua personagem é uma peça central na trama, introduzindo novos desafios pro Harry. Já Frank Grande reprisa seu papel como Frankine Valentine, que é um vilão excêntrico que adora grandes espetáculos e desafios elaborados, e sua presença garante grandes momentos de comédia exagerada e situações imprevisíveis, características marcantes do Frankine ao longo da série. E por fim, Michael Cohen, que interpreta Schwartz Schwartz, que é um inventor brilhante que sempre tem uma solução ou problema envolvendo suas invenções malucas. E ele continua sendo um dos alívios cômicos da trama, com seu jeito único e sua genialidade, que muitas vezes cria mais confusão do que ajuda. E com um elenco talentoso, que mistura rostos já conhecidos dos fãs e novos personagens, Harry Danger promete capturar o sucesso original da série, trazendo uma nova aventura repleta de ação. E a química entre os atores, que conquistou o público durante anos, continua sendo um dos pontos altos da produção. E o filme estreou no dia 17 de janeiro desse ano, trazendo uma nova e emocionante fase para a franquia de sucesso da Nickelodeon. E o filme foi lançado simultaneamente na televisão, através da Nickelodeon e da plataforma de streaming Paramount Plus, oferecendo para os fãs uma flexibilidade de onde e quando vão assistir a série. E com essa distribuição estratégica, e a estreia alcançou uma audiência global de maneira eficiente, permitindo que os fãs assistissem ao filme tanto na TV quanto nos dispositivos conectados no streaming. E de acordo com sua conveniência, e a abordagem de lançamento simultâneo não só aumentou o acesso do filme, mas também aumentou a experiência de visualização, já que os fãs puderam acompanhar a nova aventura de Kid Danger, sem a preocupação de horários fixos ou limitações geográficas. E a estratégia também ajudou a atrair mais públicos que talvez não tivessem assistido a série, ao mesmo tempo que manteve a base dos fãs fiéis, consolidando ainda mais o sucesso de Harry Danger, como uma das franquias de maior apelo para o público jovem. E esse filme, disponível nas duas plataformas, reflete a popularidade contínua da série, atingindo uma nova geração de fãs e continuando seu legado, se tornando um marco importante na evolução da série. E galera, uma coisa que eu tenho a reclamar é o do filme em si, porque só o começo e o final que é bom, o resto é tudo ruim. Mas por quê? Bem, o filme começa apresentando o Jasper, a Piper e a Missy. Daí, logo depois disso, acontece toda uma treta lá com o Harry, junto com o Blackout. E nisso o Blackout acaba jogando ele de um prédio. E a Missy consegue teleportar o Harry para a casa dela. E nisso ele pede para ela conseguir teletransportar ele pra cidade dele, né, de volta. E a Missy tenta, só que a máquina acaba quebrando e ela simplesmente só teletransporta ele para as histórias dela. E mano, é uma história mais pior que a outra. Tem uma história em desenho, tem aquela história com um cara super bombadão lá, tem aquela história com a Piper vampira. É um monte de história ruim. Pra no final do filme acontecer uma cena de luta entre a Piper e o Harry, e ele conseguir simplesmente pegar uma chavinha lá que coloca na máquina e simplesmente consegue teleportar ele para a cidade dele. E daí, no final do filme, ele chama a Missy pra poder partir pra uma missão junto com ele. E no final, quem aparece é o Capitão Mena, que tudo indica que vai ter Harry Danger 2. E cara, se Harry Danger 1 tá muito ruim, será que Harry Danger 2 vai ser bom? Será que vai ser igual a Moana, que o primeiro filme é uma maravilha e o segundo é ruim? Inclusive, eu já fiz um vídeo de Moana, vai estar aqui nos cards. Mas enfim, né, bora esperar pelo Harry Danger 2 e ver se esse filme é bom ou não. Mas galera, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Essa daqui é a nota da Airbox, beleza? Eu odiei esse filme, vem ver esses outros vídeos aqui. Mas foi isso, se inscreve, deixa o seu like e comente qual é o próximo vídeo que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Mas foi isso, um grande abraço, falou!